Olá! Esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Oi, pessoal! Nós chegamos à parte 2 do episódio sobre biografias. Hoje a gente vai falar sobre o Marighella e a El Que Maravilha. E também sobre um escritor que a gente gosta muito, um escritor de biografias, que é o Fernando Moraes. Carol? Não, esse negócio do pós-faceiros e pós-faceiras eu ainda tô aceitando, mas tudo bem. Chama Olá, hoje. pessoal. Oi, pós-faceiros. Bom, vamos pro momento que agradecimentos, né? Eu tenho que agradecer ao podcast Notas dos Tradutores, do Carlos Henrique Rutz e do Mário Luiz Barroso e do Érico de Assis. O Carlos é o Carlão, marido da Bruna, nossa amiga. E eles falam sobre traduções, eles traduzem HQs da DC Comics e outros livros também. E os temas são muito legais, é sobre os bastidores de tradução. Eu recomendo esse podcast. Então, muito obrigada, vocês compartilharam a gente e a gente ficou muito feliz também. E eu queria também reforçar para vocês assinarem a nossa news, que agora é posfácil.substack.com, porque eu consegui arrumar o URL. Uhul. Então sigam a gente, porque é ali que vocês vão encontrar os links legais para vocês verem tudo que a gente fala aqui, porque o quê? A gente fala as coisas, às vezes pela metade, daí lá a gente dá uma consertadinha. Então, exatamente. E ali vocês vão entender das referências, guarda, salva, né, para depois ler os livros, porque isso que é o nosso objetivo. O objetivo é que vocês leiam, que vocês fiquem felizes. Exatamente. Né, Stephanie? Então agora vamos para o episódio, né? Stephanie, vai lá. Vou lá. Eu quero começar dizendo que a gente disse lá no início que esse seria um podcast despretensioso, um papo entre amigas, que era só conversa jogada fora. Mas, na verdade, a gente também está de olho nos trends, nos assuntos do momento. E se tudo tiver dado certo, estreou ontem, no dia 4 de novembro, o filme Marighella nos cinemas. Finalmente, espero que a censura não tenha atacado dessa vez. O filme é dirigido pelo Wagner Moura e tem o Seu Jorge como o protagonista, né, no papel do Carlos Marighella. O Marighella foi Jorge. E beijo, Wagner Moura. Contem com a gente para absolutamente tudo. Pra tudo! Bom, então assim, né, nessa do buzz do filme, a gente está lançando esse episódio, mas não só por isso, também porque a gente admira muito a história do Marighella. E falando de biografias, a gente não tinha como não falar dessa, né? A biografia foi escrita pelo Mário Magalhães, se chama Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E, assim, o Marighella foi um grande guerrilheiro brasileiro que lutou contra 2 ditaduras, dedicou a vida a lutar contra o autoritarismo e por uma sociedade mais justa. Eu admiro muito, há controvérsias, mas eu acho que as pessoas devem conhecer a história desse homem. Uma coisa que a gente pensou aqui, antes de eu entrar na parte séria, é que eu espero que quando vocês estiverem ouvindo a gente nesse episódio, eu espero ter ido ao cinema para ver esse filme, porque vai ser meu retorno aos cinemas depois de quase 2 anos, né, da pandemia, e não vejo a hora. E estava lembrando, Carol, que o último filme que a gente viu juntas no cinema foi o da Abby. Sim, mesmo? Isso mesmo, da Abby, né? E tem a El que tá nesse filme, quem interpreta ela é a Gianni Albertoni. Aí, ó, que é uma das entrevistadas pelo Chico Felice. Foi muito engraçado quando a gente foi no cinema esse filme, tu lembra? Eu acho que foi eu, você e a Karine. Foi eu, a Carol e a Karine, que a gente, né, um grupo de amigas, e também tinha um grupo de amigas no cinema, só que eu acho que elas eram, assim, mais contemporâneas da Abby. E elas estavam sentadas na fileira da frente, nossa. E elas não paravam de falar durante o filme, elas comentavam o filme todo. Aí teve uma hora que eu acho que é a estreia da Abby no SBT, alguma coisa assim, que a Abby tá com um figurino maravilhoso. E uma senhora grita pra outra assim, não sei o quê.
Isso que é manga bufante. Ai, gente, a gente tem uma coisa que naquele momento, assim, a gente percebeu que a gente vai chegar ali, sabe? Porque era o nosso futuro, era no 3 também, a gente estava ali em 3, então era o nosso futuro, né? A gente falando sobre, sei lá, daqui um tempo. Vai acontecer. Alguém vai reclamar ainda do barulho que a gente faz no cinema e coisa do gênero. Eu e a Karine já fomos uma vez no Paradigma, que é um cinema aqui, né, cult aqui de Florianópolis, e nós duas achamos que estávamos sozinhas na sessão. E nós duas comentamos muito, e a Karine ficava muito emocionada com o filme. Nós estávamos assistindo Os Miseráveis, que não é Os Miseráveis do Victor Hugo, mas Os Miseráveis, que é um filme muito bom, um filme francês muito bom. E aí a gente estava assistindo esse filme e a Karine ficava tão nervosa que ela ficava batendo assim, Carol, e agora? Ai, meu Deus, meu Deus. E a gente achou que a gente estava sozinha na sessão e quando vimos tinha outras pessoas. Tinha umas pessoas. Então, já aconteceu, ficamos comentando o filme inteiro, já aconteceu, tá? Mas foi muito bom esse filme com a Karine. A gente assistiu uma sessão dupla, nós duas juntas. Foi muito engraçado, foi ótimo. Eu e a Karine assistimos... Nossa, até tem um feat com o episódio anterior, que a gente assistiu um filme ruim sobre a Elsa. Não, é um filme bem cult, né? Eu acho que, na verdade, não é o filme que é ruim. Vocês não a nossa cabeça pessoa. Que não tava no nível que o rolê precisava. Mas tudo bem. Deus, chega. Disso. Senão eu vou começar a falar mal das coisas, eu quero falar bem. Olha... A gente continua gravando num domingo e tá passando futebol na televisão, então se vocês escutarem algum barulho, acontece. Vou entrar na biografia, tá, Carol? Puedo? Vai, a gente já tinha ido, vamos. Ali bebendo ela. Bom, essa biografia do Marighella foi escrita pelo Mário Magalhães e ela é muito rica em detalhes, ela é bem extensa, né? Então ela conta, como a Carol contou ali no episódio anterior, se vocês não ouviram, vão lá, que a biografia, aquela proibidona do Roberto Carlos, na verdade é uma grande biografia da música brasileira e tem o Roberto Carlos como fio condutor. Essa biografia do Marighella é uma grande biografia sobre a política brasileira, numa perspectiva de esquerda, que tem o Marighella como fio condutor. Então você acaba conhecendo vários outros personagens, assim, por meio dessa história, né? Eu lembro que no início, quando eu estava lendo, acho que era Recesso, entre o ano passado e esse ano, e eu fiquei obcecada pelo Luiz Carlos Prestes. E aí eu tive que parar de ler o livro para começar a ver um monte de coisa sobre o Prestes, depois voltar pro livro, assim. Então, ele faz isso, sabe? Ele vai te abrindo outros caminhos, outras janelas, assim, que você vai querendo entrar, sabe? E o Marighella, ele é um homem que nasceu na Bahia, um homem negro, né? Filho de mãe brasileira negra e de pai italiano. Foi filiado ao Partido Comunista no pequeno período em que o partido teve na legalidade, né, antes da democratização do Brasil. Ele foi deputado e desde que ele era estudante secundarista ele lutava contra todas as formas de autoritarismo, assim. Ele enfrentou duas ditaduras, né, a ditadura do Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, e a ditadura militar, que iniciou nos anos 60, foi morto por essa ditadura. E eu comecei a ler esse livro no fim do ano passado, estava gostando muito, ele é muito bom de ler mesmo, só que eu precisei parar num certo momento, porque ele estava me causando muita ansiedade. Por quê? É muito parecido com o que está acontecendo hoje. Tudo que é narrado ali se parece muito com o que está acontecendo hoje. Assim. Então, desde a ditadura lá dos anos 30 e a ditadura militar também. Então, aquele negócio dos cidadãos de bem, defendendo a família tradicional brasileira, sabe? Um governo que tem o respaldo das elites econômicas e que estão lutando contra um inimigo imaginário comum, assim, né? O fantasma do comunismo. Então, tudo isso... quando a gente pensa muito. Assim... Não pode piorar, e daí você lê um livro que mostra que pode piorar. E pode, foi isso. Então eu comecei a ficar muito apavorada. Isso que foi antes da pandemia, né? Antes desse último 7 de setembro, né? E eu tive que parar porque eu não estava dando conta, assim, que eu estava realmente ficando muito assustada. E aí eu esperei um tempinho e tal. E aí no meio desse ano eu decidi retomar essa leitura e até acabar, assim, né? E o livro foi me prendendo, assim, por esse ponto que eu falei, né? Que ele vai mencionando outros atores da história brasileira, assim, não só o Marighella.
Mas também a história do Marighella é muito interessante, assim, sabe? Então, desde o início, é uma vida inteira de luta, sabe? Então, um cara que abraçava muito a ancestralidade dele e os ideais dele, assim, ele tinha isso muito, muito definido, assim, ele sabia pelo que ele estava lutando, né? Em determinado momento, ele abraçou a luta armada porque ele acreditava que para combater o inimigo era preciso usar as mesmas armas que o inimigo, né? E era um inimigo real, né? Um inimigo que estava oprimindo, torturando, matando gente a rodo, assim, né? Então, ele optou por esse caminho, né? A gente precisa lembrar que durante a ditadura militar existiam vários movimentos contra a ditadura, né? Movimentos de esquerda, né? Ele era da Aliança Nacional Libertadora, mas tinham vários outros. E nem todos eram armados, né? Mas o do Marighella, sim. Ele era um guerrilheiro, né? Ele defendia a luta armada contra a ditadura. Então tem todas aquelas histórias super cinematográficas de assaltos a banco, que era da onde eles tiravam a grana para financiar a luta armada, né? Ele viajou muito para ele aprender sobre o socialismo, comunismo e tudo mais. Então ele foi para a Rússia, foi para Cuba, passou pelos processos de formação como guerrilheiro urbano e rural, né? Levou muita gente para lá para aprender, o Zé Dirceu, por exemplo, e outros nomes que a gente conhece da política atual ainda, né? E virou uma referência, sabe? Ele escreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano, que, né, era um pequeno livro assim que ele publicou, que era ensinando como fazer a luta armada nas cidades do Brasil. Esse manual, por exemplo, foi utilizado pelo Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Nossa! Como, assim, embasava a atuação deles. E o Marighella, ele mostra que ele tem muita referência, assim, né? Então, referência que vem de fora e do próprio Brasil. Tem um discurso que ele faz, que, se eu não me engano, é em Cuba, e eu não consegui achar esse trecho exato do livro, em que ele menciona a Guerra do Contestado. Eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei nesse trecho, porque eu sou da região do Contestado, né, aqui no Brasil. Eu também. Tu também é, né, que foi meio oeste, oeste e norte. E é tão bonito, Carol, porque ele fala da luta dos caboclos, né, contra o imperialismo norte-americano, né, que foi isso que a Guerra do Contestado foi, né? Queriam colocar uma estrada de terra, uma estrada de ferro, destruir terras ali, e os caboclos lutaram contra. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi ele mencionando isso como um exemplo de luta que os brasileiros contra o autoritarismo deveriam seguir. Porque acho que tu já mencionou isso num episódio. Aqui em Santa Catarina a gente tem muito esse negócio de que, porque eu sou descendente de alemão, porque eu sou descendente de italiano, e descendente de caboclo ninguém quer ser, né? Não. E eu tenho muito orgulho de ter o sangue caboclo correndo nas minhas veias, assim. Eu acho que é uma história incrível. Se vocês sabem pouco sobre a Guerra do Contestado, se informem sobre. No Diário Catarinense teve grandes reportagens da Ângela Bastos sobre isso, né, que é a nossa amiga e colega. E tem muita coisa produzida sobre, assim, então é um baita... A gente tem tanto motivo para ter vergonha de ser catarinense atualmente, mas a gente também tem motivo para se orgulhar, e a Guerra do Contestado é um deles, né? Foi uma guerra dos caboclos da terra pela terra, né? E... Então, isso que eu falei, né? Tipo, ele se inspirava em coisas locais e levava para fora seu discurso. Então, aqui também, né? Ele inspirava, mas também os Panteras Negras e tal. Mas ele tinha um ideal muito forte, isso já na década de 60 ali, que era que a revolução no Brasil acontecesse a partir do campo. Ele acreditava muito na força dos camponeses e acreditava também que eles eram os principais afetados por toda a crise econômica e social que estava ocorrendo no Brasil na ditadura, né? Então, seguindo o modelo da Revolução Cubana, ele achava que era a partir do campo que a gente deveria fazer a revolução aqui no Brasil para combater a ditadura militar. Então, a ideia dele era ter células, né, em diferentes lugares, teve essas células, mas nunca funcionou essa ideia da revolução a partir do campo, assim, né? E ele continuou atuando nas cidades, coordenando diversas frentes, enfim, trabalhou muito. No dia 4 de novembro de 69, 52 anos, ele foi morto pela ditadura numa emboscada que fizeram, né? E ele foi considerado um troféu pelos executores, né? Porque o Marighella foi preso várias vezes, né? Foi torturado, tem todo aquele histórico. E assim, era 69, né? A ditadura foi até anos 80 e poucos. Então, mesmo sendo numa fase inicial, digamos assim, da ditadura, ele se tornou um exemplo para quem lutava contra aquele modelo de opressão e de autoritarismo, né? Um exemplo, ele inspirou quem veio depois, né? Quem veio depois dele, né? Nessa luta contra o fascismo e a ditadura militar. E assim, era um cara que lutou muito para que o Brasil não retrocedesse, sabe? Para que
a democracia viesse, o Brasil não retrocedesse, e eu acho que isso é patriotismo, sabe? E que é preciso conhecer a história dele, assim. Eu não vou ler um trecho do livro, porque ele é muito extenso e tem muita coisa relevante, assim, é realmente incrível. Também ele é um personagem bastante complexo, e o Mário Magalhães fez uma coisa, né, que, como eu falei do Júlio Maria também, ele vai te mostrando todas as faces desse personagem, então não é um negócio que tu vai lá em Deus, no Marighella. Ele teve muitas falhas como homem, né, machismo, traições, enfim. Teve falhas, inclusive, como militante, né? Então, assim, hoje a gente consegue ver isso com um olhar crítico também, assim, né? 50 anos depois, né? Fica mais fácil. Mas era um cara que sempre lutou pelos seus ideais e o que ele queria era justiça social, né? Ele não acreditava que um país justo teria uma elite super rica e pessoas morrendo de fome. Eu também não acredito nisso, né? E eu não vou citar nenhum trecho do livro, mas eu vou citar uma frase que ele escreveu em 65, que é: o conformismo é a morte. E essa frase me toca muito, assim. E, bom, e também quero dar um spoiler bem pequenininho sobre o livro, que ele termina contando uma história que envolve o cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa, que eu gosto muito, né, também grande militante, é um cara incrível, tem músicas lindas. A gente gosta muito dele aqui em casa, e conta uma história envolvendo o Ney, que foi muito inesperado quando eu cheguei nessa parte do livro, assim, me comoveu bastante, assim. Então é isso, eu sugiro que vocês vejam o filme, né? Com certeza tá incrível, mas leiam a biografia do Marighella e outros trabalhos do Mário Magalhães, né? Que é muito bom mesmo, muito rico, um rigor jornalístico fortíssimo, assim, né? Vale bem a pena. E eu queria saber, Carol, se tudo isso que eu falei sobre o Mário Magalhães tem alguma relação com a El, que maravilha. Então, não, mas antes eu queria só falar, né, que realmente esse tipo de filme e livro que a gente tem que ler nesse momento que a gente está vivendo, político do nosso país, por mais que as pessoas considerem a guerrilha algo muito, como é que fala assim, radical, é importante entender os contextos, entender um pouco da história, né? Então, esse livro eu com certeza vou ler também, achei interessante e especialmente pelo contexto, todo o contexto que tu comentou ali da história, né? E tá, sobre a Elke, né? Eu vou falar agora sobre o livro, a biografia da Elke Maravilha. O nome do livro é Elke, foi escrita pelo Chico Felitti, um jornalista. E o que ela tem em comum com Marighella é que ela também não se conformava, assim, ela não era uma mulher de se conformar com as coisas. Ela não era uma pessoa que falava muito sobre política, mas ela dizia que ela era anarquista e ela era contra todo e qualquer governo. Ela falava isso, assim, ela tem uma história, né? O pai dela ela veio para o Brasil fugida, né? Com a família dela, ainda criança, do nazismo, né? O pai dela é russo, a mãe dela é alemã. E o mais interessante do Chico é que o Chico reconstrói essa história dela, desmistifica algumas coisas que ela contava, ela inventava histórias sobre a história dela também, porque ela achava que ficava mais interessante, ela gostava de tornar a vida mais interessante, então ela inventava histórias sobre si mesma, né? E o Chico começa esse livro, e se vocês não conhecem o Chico, ele é um jornalista ótimo e uma pessoa que ele escreveu a biografia do Fofão da Augusta, que é um personagem, Ricardo Ivânia se chama o livro, né? Ficou famoso por esse livro. Ele também escreveu um livro sobre o João de Deus, mas eu só li a biografia da Elke, né? E ele tem um podcast que é maravilhoso chamando e falar isso está acontecendo, que é um trabalho jornalístico muito legal. Então tá. Mas o que acontece? Ele é muito engraçado, né? Eu acho ele é muito engraçado. Senso de humor, assim. Todo domingo ele tem uma série no Instagram dele que Eu Começo. Ele conta uma história absurda da vida dele e as pessoas vão contando as histórias dela e ele faz prêmios. Ele é uma pessoa sensacional. Hoje é sobre roupas erradas que você usou em momentos inusitados, assim. E aí as pessoas falam, tipo, tem uma menina lá que mandou assim, que usou uma roupa preta no dia da primeira comunhão com pentagrama, porque ela era ateia, mas ela foi obrigada a fazer primeira comunhão. Meu Deus, eu podia contar assim. Que eu fui cobrir o velório de um político muito famoso do nosso estado, mas era um plantão de domingo, eu estava vestida despachadamente, e eu tive que ir para a cidade, em que seria o velório, e eu estava usando uma camiseta de caveira. Tá, tu poderia eu tive que sair comprar uma blusa.
Eu vou contar, vou entrar ali e vou Ele contar contou que ele foi numa festa infantil com o Alexandre Kovic tinha uma coleção que era uns Mickey caveira, assim. E aí ele comprou e ele foi numa festa infantil cujo tema era Mickey com essa camiseta. Mas o que aconteceu essa semana com ele? Que ele é Ele achou de bom maravilhoso. tom? Não, ele não se ligou. Ele chegou lá e a mãe da adolescente falou assim: você faz isso pra ofender. E ele não sabia, que não se tocou que ele tava. Essa semana ele foi fazer uma entrevista e ele estava com uma camiseta, porque também ele se veste de uma forma muito inusitada, mas ele estava com uma camisa de um estilista famoso que tinha uma mancha de sangue no ombro. Assim, é a estampa da camisa. E ele fez umas fotos lá, uma sessão de fotos, uma entrevista e tal, e daí ele aproveitou que ele tinha que fazer um exame de sangue e foi no hospital. E aí ele foi parado várias vezes, as pessoas tá precisando de ajuda, e era a camiseta. Daí foi aí que surgiu a história do Eu Começo. Mas já teve sobre apelido de cachorro, sobre cachorros feios, já teve várias, assim, teve momentos da infância, muito bom. Enfim, é um cara que sabe contar história, né? Tudo isso pode dizer que é um cara que sabe contar história, gosta de história. E ele já foi repórter da Mônica Bergamo também. E na primeira semana com a Mônica Bergamo, ele chamou ela de mãe, que é assim, uma história que está no podcast Calcinha Larga. Ele virou para ela, perguntou um negócio e falou: mãe. A Mônica Bergamo. Cara, assim, ó, eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: não é acreditável que você fez isso. Eu fiquei vermelha, eu senti vergonha por ele agora aqui. Não, ele é muito maravilhoso. E ele escreveu esse livro, voltando, né, da Elke. Isso, por favor. Ele começou esse livro, a ideia dele era ser o TCC dele, de jornalismo, né? E aí ele conseguiu uma entrevista com ela, e inclusive todas as gravações que ele tem da Elke era daquele momento, assim. Porque a Elke atendia qualquer pessoa que quisesse conversar com ela amava conversar com as pessoas, e se era estudante, então ela amava, ela passava horas conversando com as pessoas. E aí ele gravou e tal, e ele foi fazer esse livro quando ele não tinha perguntado para ninguém, nenhum professor, se ele podia fazer esse livro, mas ele queria ter essa ideia. E quando ele foi fazer, quando ele sugeriu, o professor dele falou que a Elke era uma palhaça televisiva e que não merecia uma biografia. Então, o que ele faz? Ele vai lá, escreve esse livro e ele dedica para esse professor que disse isso para ele. A vingança ela é maravilhosa. Não, olha, assim, ó, quem nunca teve um professor de jornalismo, né, que nunca fez nada na vida e que fala que as coisas que você tem ideia são ruins, né? Quem nunca? Mas, enfim, inclusive, conheço vários professores de jornalismo que não fazem nada na vida, que criticam os outros que estão fazendo alguma coisa, mas tudo bem. Então, vamos lá. Daí, então é interessante que ele vai atrás, né, da Elke, ele quer mostrar quem que é aquela mulher por trás do personagem, né? A gente que viveu os anos 80, na infância dos anos 80, 90, lembra da Elke, que ela, a jurada, né? A jurada do show de calouros, né? Do Silvio Santos, né? E aquele personagem, aquela figura. E a Elke sempre foi muito marcante para mim também, porque ela era quase uma fantasia, né? Uma coisa muito fora do que a gente estava habituada a ver, né? Nessa época, quando eu era criança, por muito tempo eu achei que a Elke era travesti. Mas muita gente acha, muita gente tem ainda uma visão não um sabe homem travestido, né, quero dizer. Não. E não sabe nada da história, né? Da história da Elke, né? Não sabe nada, assim, né? Mas, enfim, esse livro ele foi lançado primeiro em audiobook, né? Pela Storytel, que é uma plataforma de audiobooks. Quando ela foi lançada, foi o primeiro audiobook lançado por essa plataforma aqui no Brasil. E agora ele lançou em livro, né? Lançou isso, tem na versão do Kindle e na versão física, né? Então ele vai atrás de amigos, da família, né, ex-namorados, ele pega histórias da época, matérias, né, e vai montando essa história dela. E conta quando ela chegou aqui. Ela chegou aqui no Brasil ainda criança, né? Ela dizia que ela era russa e ele conta que ela não era russa. Ele consegue um documento que mostra que ela era alemã, mas a irmã dela fala que ela dizia que era russa porque chamava muita atenção na TV, né?
era algo mais exótico, né? Ela queria ser muito exótica e tal. E a família dela foi morar em Minas Gerais, né? Numa fazenda em Minas Gerais e tal. E aí tem uma história, assim, que ele conta, uma das histórias é que talvez a família dela teve em relação com a chegada dos morangos, as plantações de morango no Brasil. Enfim, ele lança isso, mas ele não consegue confirmar, e ele tem uma coincidência ali que quando eles se mudam, as fazendas começam a produzir morangos onde a família vai, assim. Então ele tem essa ideia e tal, mas ele não vai muito atrás disso, né? Mas a Elke tem alguns episódios muito interessantes. Ela começou como modelo, ela era uma mulher muito linda, né? Assim, Nossa, ela é muito alta, e ela começou como modelo, e a característica dela como modelo de passarela é que ela fazia os desfiles sorrindo, e que era uma coisa muito fora, assim, ela era marcada pela extravagância. Quando ela era chamada para os desfiles, era justamente porque se sabia que ela ia fazer alguma coisa diferente nos desfiles. Então, ela nunca deixou de mostrar a autenticidade dela em nenhum momento, e ela também, ela gostava de quebrar as regras, sabe? Assim, ela gostava de ser ela mesma, não importando em que momento que ela estivesse. Então ela começou a ser muito conhecida ali por alguns estilistas, o Clodovil gostava muito dela, o Denner. Ela conheceu a Zuzu Angel, né? Que foi o episódio que ela foi presa pelo DOPS, né? A Zuzu tem o filho dela, o Stuart, que foi preso e morto pela ditadura. E a Zuzu passou boa parte da carreira dela lutando para que essa história viesse à tona, né? Lutando para que o regime militar reconhecesse a morte do Stuart, porque ele era procurado, né? Entre aspas, ele era procurado pela ditadura. A Elke um dia está no aeroporto de São Paulo, acho que foi no aeroporto do Rio, se não me engano agora, e ela vê um cartaz que diz lá que o Stuart está sendo procurado, e ela vai lá e rasga na frente do militar. E o militar vem, pega ela, pergunta por que ela fez isso, e ela fala que ela é irmã do Stuart, que aquela história era uma mentira, ele foi morto e ela é levada para o DOPS, mas ela usa uma estratégia, ela se faz de louca no DOPS. Ela começa a cantar uma música, os militares não sabem o que fazer, sabe? E ela acaba perdendo a nacionalidade dela, ela fica usando um passaporte da ONU durante toda a carreira dela, e ela amava dizer que ela era a pátrida, né, que fala. Isso. Ela amava falar e que ela não tinha nenhuma nacionalidade, e ela viajava com o aeroporto da ONU, e daí depois, uns 20 anos, o passaporte da ONU, e nos 20 anos antes dela morrer, ela consegue a nacionalidade alemã de volta, né, a cidadania alemã. Então, ela tem outra história também muito interessante com relação que ela não tinha medo de falar sobre a vida dela, assim, alguns episódios que eram muito difíceis. Ela falou em rede nacional que ela tinha feito um aborto, né? E depois ela contou que fez abortos. Então, assim, as histórias dela falam muito, assim, sobre não só sobre a Elke, né, como personagem, mas também sobre essa questão do feminismo, né, sobre essa questão de como ela era vista. Ela teve alguns episódios de assédio, mas ela também tinha, eu acho que a Elke, ela é um personagem que ela não é uma unanimidade, né? Ela teve alguns momentos da carreira dela que ela falou coisas que ela não devia, né? Ela teve momentos assim que ela foi questionável, tal, mas ela teve outros momentos que foram muito importantes. Por exemplo, ela nos programas do Silvio Santos, ela adorava o Chacrinha, né? Porque o Chacrinha deixava ela fazer tudo que ela queria, e ela começou na carreira da TV dela com o Chacrinha, e ela acompanhou o Chacrinha, assim, olha, mesmo sem ganhar nada, só para ajudar a carreira dele. E depois o Silvio Santos acabou contratando ela, mas ela não suportava o Silvio Santos, porque o Silvio Santos é super autoritário, né, nos programas, e além de tudo é um cara muito preconceituoso. E ela sempre batia a boca com ele, assim, sempre batia a boca. E ele tinha uma coisa assim, que ele, no show de calouros, era combinado, né, quem ia ser ridicularizado, quem não ia ser ridicularizado, quem ia ser, né, o show de calouros. Para quem não lembra, assim, quem não era dessa época, o show de calouros era tipo
Tipo aquele... Como é que é o nome daquele programa que tinha também no SBT, lá que as pessoas se inscreviam? Não é o The Voice? The Voice? É o... Não, aquele do SBT, que era uma humilhação também. Eu não lembro o nome. Enfim, é um programa que as pessoas iam lá, só que o que acontecia? Geralmente eram pessoas muito simples que iam no show de calouros, né? Eram pessoas muito pobres, simples, que queriam muito estar ali na televisão. E aí tinha as pessoas que realmente o Silvio Santos ridicularizava, fazia as pessoas rirem. E a El que nunca gostou disso, a El que sempre Ídolos, era o do SBT. Ídolos, esse programa. E aí ela sempre dava 10 para todo mundo, ela sempre via algo bom nas pessoas, e o Silvio Santos não gostava disso, mas ela era muito carismática e as pessoas gostavam muito dela. Muito. E ela fazia coisas, assim, ela não tinha controle. Se ela via que tinha alguma questão assim no programa que estava dando muito baixo, ela ia lá e fazia alguma coisa, ela dançava, ela levantava do nada. E o Silvio Santos não gostava muito disso nela, mas entendia o poder dela de atrair as pessoas. Teve um momento que o Silvio Santos deu um programa para ela, né, exclusivo para ela, e aí o primeiro programa ela chamou o Jorge Lafon, que também é um personagem, né, que interpretava Vera Verão, né, na Praça é Nossa, que também é um personagem que hoje em dia é questionável e tal, mas enfim. Enfim, ela com ele falou sobre o preconceito que ele sentia como homem homossexual e negro. E no meio da tarde, assim, era um programa da tarde nos anos 80. Então, ela tinha essas questões, assim, ela levantava essa questão da AIDS também. Eu lembrei, Carol, que tem um episódio do Vidas Negras, que a gente já citou aqui várias vezes, do Thiago Rogério. Thiago Rogério. Que ele fala do Jorge Lafon. Dá pra gente linkar na newsletter. Massa. É bem legal. Ele conversa com uma neta, eu acho, do Jorge Lafon e conta toda a história dele, assim, bem, bem interessante. Então, assim, ela tem essas questões que ela era muito vista como uma mulher fútil, mas ela não era fútil, ela tinha muitas ideias, enfim, ela criou, ela era muito criativa, então ela criava o estilo dela, ela ajudou vários estilistas no início de carreira, e ela teve um momento, assim, depois que ela saiu da TV, que ela chegou a passar fome, né, chegou a passar por um momento de muita dificuldade, até ser chamada para uma campanha da Avon pela diversidade, que daí ela conseguiu ali recuperar um pouco, e ela morreu em 2016, né, e também ela teve, o Fantástico chamou ela para fazer uma série que elas ajudavam pessoas jovens, assim, elas davam conselhos para pessoas jovens, mas ela era uma pessoa, assim, que realmente, assim, ela não tinha preconceitos e ela era muito... ela ajudava todo mundo e ela não pedia ajuda para ninguém, assim, os amigos dela falam, assim, que raramente ela pedia ajuda, ela, né, e ela queria ajudar todo mundo. Ela teve até um episódio com o Maluf, ela odiava o Maluf. Então, assim, tem várias histórias muito legais, e o Chico, eu acho que o texto dele é muito legal, assim, porque ele constrói de uma forma bem simples, mas a história, ela é muito bem contada, e ele traz os lados, ele defende ela em algumas coisas, mas ele também traz esse lado dela que é super questionável, assim. Então, tipo, ela foi uma atriz, ela chegou a ganhar prêmios como atriz, mas ela não gostava de ser atriz, porque depois ela queria ser muito Elke. Ela não queria ser outros personagens, ela queria ser Elke, né? Ela queria ser o que ela era. E ela falava que ela não conseguia interpretar outra pessoa que não fosse ela mesma, né? Mas ela é amiga da Zezé Mota, por exemplo, ela ficou amiga dela há muitos anos. E enfim, assim, é um livro que foi muito legal. E teve também nesse programa dela, ela foi demitida porque ela celebrou um casamento gay lá nos anos 93. E ela foi demitida pelo Silvio Santos, porque o Silvio Santos dizia que até hoje tem uma norma de conduta no SBT que surgiu logo depois desse episódio, assim, que esse programa assim, que respeitar a família brasileira. Ai, ai. Então, enfim. Mas eu acho que ela é uma personagem tão rica, né? E também tão necessária, né? E o que me chama muita atenção é o cancelamento dela por algum tempo, né? Ela foi cancelada, né, pela comunidade LGBTQIA+, por coisas que ela falou que realmente não eram
não eram legais e tal, mas ela conseguiu fazer muitas coisas também que são boas, assim, em prol da comunidade e tal. E tem muito respeito por ela, assim, como mulher, né? Ela era quase uma entidade, assim, né? De tanta personalidade que ela tinha. Nossa, super E acho que era transgressora, isso. né? A imagem dela é muito forte, né? Assim, não tem quem não cresceu nos anos 80 e 90 vendo TV que não lembre da Elke, né? É uma coisa... Deu uma presença muito forte, incrível mesmo, assim, né? Ela é demais. E as pessoas achavam que aquele estilo dela era uma coisa criada por outros, mas não, ela tinha... Eu até coloquei ali que ela pegava materiais, assim, tipo uma cortina, e ela fazia um vestido. Daí um dia ela achou uma colcha de fuxico e pediu para fazer um vestido pronto. dela. Ela valorizava o fuxico. E aí ela pedia, assim, ela colocava umas coisas no cabelo para fazer volume, tipo um papel. Usava umas perucas incríveis, assim, né? E ela criava e, enfim, assim, ela é uma figura realmente que precisava mesmo de uma biografia para desvendar tudo o que ela era, né? Eu lembro, a última coisa que eu vi sobre a Elke foi o filme catarinense Lua em Sagitário, que ela tem uma participação no filme, né, da Márcia Paraíso. E ela é um personagem ali no filme, mas ela é a Elke, né? Ela tá toda Elke, assim, né? Linda, maravilhosa. E é um filme bem legal, acho que tu já viu também, né, Carol? Sim, já vi, E eu acho que é um filme que resume bem assim, né, Santa Catarina, assim, né? É um casalzinho super jovem que sai lá do extremo oeste para vir ver um show aqui no litoral e vai passando por Santa Catarina e, enfim, coisas acontecem. E a gente recomenda super esse filme, ele é muito, muito legal. Ele é muito legal. Acho que ele estava no Prime uma época, se não me engano. E a última vez que eu vi estava passando no Canal Brasil, mas eu não sei onde é que acha. A gente pode tentar achar o trailer, pelo menos, para colocar na news, né? Sim, Ele é muito, muito bonito. O papel da Elke, ela é bem Elke mesmo, e assim, uma coisa assim com algumas drogas, um negócio que eu nem sei se isso faz parte da história dela ou não, assim, mas enfim, como ela tinha essa imagem de ser meio doidona, as pessoas automaticamente ligam uma coisa a outra. Ela bebia muito, assim, ela bebia todos os dias. Ela bebia bastante, assim, o Chico fala que ela bebia, mas que isso nunca deixou ela perder nenhum compromisso, assim, nunca né, mas ela estava sempre bebendo, assim, e eram coisas fortes, assim, uísque, né, eram coisas bem, ela dizia que, era o sangue russo dela, que ela já nasceu bebendo vodka e tal, né, então ela bebia bastante. Não tem nada, assim, sobre o uso de drogas pesadas, né, mas ela tinha isso, assim, né, ela provavelmente alcoólatra, né, então... E será que ela era feliz? Porque ela parecia ser tão feliz. Ela foi casada 8 vezes. Assim, ela teve só um casamento que ela se arrependeu, que era um cara meio psicopata, assim, mas ela foi uma vida muito, assim, de luta por um espaço, assim, ela queria muito estar na TV, né, muito querer ser um personagem de TV que não fosse sendo atriz. Então, cara, ela teve que estar ali suportando algumas coisas que ela não queria, né, mas ela foi, assim, ela fazia, sabe o que ela fazia? Ela fazia festas temáticas. Aí ela fazia, assim, festas, assim, signos. Aí, tipo, um dia ela só convidava sagitariano. Aí ela ficava só, juro, ela fazia isso. Aí um dia aí teve uma festa que ela convidou uma pessoa de cada signo. Daí ela ficava observando, assim, as pessoas. E ela adorava ser ouvida. Ela era aquele tipo de pessoa, assim, que chegava num lugar e todo mundo parava para ouvir, porque ela tinha muitas... E ela inventava muitas histórias, né? Então as pessoas gostavam muito de ouvir ela falando e tal. Então eu acho que sim, eu acho que o final, assim, da vida não foi fácil mesmo, né? Acho que a pior coisa para ela foi ter quase caído no ostracismo, né? Então isso deve ter sido muito difícil. Mas pelo que eu li, assim, do livro, pelo menos parece que ela teve momentos de muita felicidade, assim, sabe? Que bom. Essa é uma preocupação que eu tenho quando eu leio biografias, que é tentar entender se aquela pessoa foi feliz. Ainda mais quando alguém que já morreu, assim, sabe? Eu acho que sim, as pessoas têm momentos felizes, né? Como todo mundo, assim, tem momentos de muita felicidade, mas tem momentos de momentos muito ruins, né?
Então, acho que sim. Sim. A gente vai falar também de uma outra pessoa que não é um personagem agora, que é um escritor de biografias e de livros-reportagem, que é o Fernando Moraes, que a gente adora. Fernando Moraes, grande beijo. Beijo. E ele está lançando agora a primeira parte da biografia do Lula. Faz muito tempo que ele está escrevendo. Até o Lula já deu uma mijada nele, assim, no palanque, para ver se lançava logo. E a gente já teve com o Fernando Moraes, foi rapidão, assim, numa palestra dele aqui em Floripa, em que eu conversei um pouco com ele, e ele autografou a minha edição dos Últimos Soldados da Guerra Fria. Mas a Carol tem uma história de mais proximidade com o Fernando Moraes, né, Carol? Eu tenho uma história muito boa com ele, assim, que eu não esqueço disso. Quando ele lançou o Mago, né, a biografia do Paulo Coelho, ele foi para lançar em Blumenau, e eu trabalhava no Jornal de Santa Catarina, né, trabalhava na editoria de variedades lá, e entrevistei ele por telefone sobre o livro. E aí, na entrevista, ele falou assim, quando tu for lá, tu vai no lançamento, tinha um lançamento no shopping, né? Quando tu for lá, tu fala comigo, que eu quero conhecer, eu gosto muito de conhecer jornalistas locais. Aí, beleza, fui, né, e cheguei, eu lembro que eu cheguei muito antes, e tava eu e o meu ex-namorado, assim, e ele tava na livraria, e eu tava naquela, assim, será que eu falo com ele, será que eu não falo com ele e tal? E eu falei, meu ex, vai, fala com ele e tal, e eu acabei não falando. Só que o que aconteceu? Ele tava lá falando a palestra, né, tal, sobre o livro, e teve o sorteio de um livro que ele ia autografar, e eu ganhei. E aí, quando eu fui pegar, eu falei para ele assim, oi, eu que te entrevistei. Aí ele falou, meu Deus, espera, fica até o final, que eu quero conversar contigo. Deu, beleza. Ai, que querido, esperei. né? Aí ele veio e falou assim para mim, nossa, muito legal te conhecer. E eu tava assim, eu não sabia nem o que falar para ele, assim. Nossa, eu fico muito feliz, eu li a matéria hoje de manhã, e não sei o que e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não quer jantar com a gente? Tava ele, o cara da editora, tipo, assessor de imprensa da editora. Daí eu falei, olha, não sei, né? O cara da editora, tipo, já olhou pra mim assim, como diz, não, sabe? Não. Daí ele, não, vamos, a editora paga. Ele falou assim, porque eu fiquei na primeira, queria num restaurante, assim, que era caro, né? Ele percebeu que eu já fiz uma cara de tipo, não sei. Ele, não, a editora paga. Aí tá, fui eu, meu ex-namorado e uma conhecida nossa, que tava junto com a gente ali. Foi. Aí chegamos lá, fomos jantar e ele nos contou toda a história, assim, ele tava fazendo já o levantamento para a história do Lula, né, tava fazendo muito tempo já, e ele me contou algumas coisas dessa biografia do Paulo Coelho, assim, do como que foi construir. E ele falou assim, puxa, que ele tava adiando a biografia do Lula porque ele não queria escrever sobre um personagem que estava vivo mais, assim, ele não queria mais, porque a biografia do Paulo Coelho para ele foi muito difícil de escrever, porque primeiro, assim, que tinha coisas da biografia do Paulo que ele sabia que poderiam comprometer a fama do Paulo Coelho e que ele não sabia o impacto daquilo, e ele não queria ser o responsável por aquilo, né? Tipo, ele contou assim que o Paulo Coelho chegou para ele com um baú de coisas, assim, e falou assim, olha, esse baú tem os meus segredos, coisas da minha vida, assim, que eu nunca mais revirei, e você fica com você e vai ver e tal. Só que todo dia o Paulo ia lá e falava, tá, você abriu o baú? O que viu lá? E, não sei o quê. E ficava meio que... E ele falou assim, foi muito difícil para ele escrever esse livro, mas que ele estava muito satisfeito porque, né, assim, o Paulo tinha gostado depois do resultado e tal, e que ele tinha conseguido fazer todo o trabalho bem feito que um biógrafo tem que fazer, né, que é contar a história. E daí a do Lula, ele estava ali ainda, né, mas o Lula falou que o Lula muito queria o livro e queria muito que é ele, porque ele é um cara também muito politizado, Fernando Moraes, né. E aí é muito engraçado que ele falou assim, não, que ele tem várias pessoas que pesquisam para ele, né? E eu, bem metida, perguntei como é que eu fazia para me inscrever. Nossa, eu super pensei nisso. Toda vez que eu leio um livro dele, que daí ele bota a lista ali de pessoas, né, que jornalistas e tal, que eu chegar, imagina trabalhar para esse cara, assim, que incrível, né? Ai, mas eu nunca fui atrás, enfim. E daí depois a gente ganhou esse jantar, a editora acabou pagando 3 jantares a mais, né, pra gente, mas cara, foi incrível aquela noite, assim. Eu lembro que eu saí muito feliz e nunca escrevi sobre isso, mas acho que é uma história bem legal também de escrever um dia.
Ai, é ótimo. Mas foi essa a minha história com o Fernando Moraes. Eu tenho esse livro autografado até hoje aqui. O Muito Mago. bom. Vamos colocar na newsletter nossas fotos das nossas edições autografadas pelo Fernando Moraes. Vamos sim. Eu tenho uma foto de quando ele me deu o autógrafo, que eu tô olhando pra ele, assim, muito, tipo... que admiro pra caralho. Ele é muito massa. E ele é muito legal de ser entrevistado. É, né? Grande cara. Eu acho que sobre biografias é isso, Carol? Era Parte 1 e 2. Uhum. Eu até tinha outras dicas de biografia, mas acho que eu vou citar na nossa news. Então, tá. E a gente também pediu para pessoas, lembrando, a gente pediu que vocês nos convençam a ler a biografia da Rita Lee, a autobiografia, e também nos indiquem biografias que vocês gostam e tal, né? Porque, enfim, super válido e a gente quer ouvir vocês. Eu tenho a biografia do Kate Richards, mas eu até hoje não li. Eu dei de presente pro meu pai, trouxe pra cá. Aqui em casa tem também, o Vinícius tem aqui. Ele leu? Leu. Pelo estado dela, ele leu, porque ela tá meio amassadinha. E, bom, a essa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que a gente gosta muito de 3 coisas: de livro, de música e de fofoca. Que, né, falando de biografia, a gente fala também da vida alheia, né? E a gente defende que a fofoca, ela pode ser, sim, muito edificante. E é sobre isso que vai ser o nosso próximo episódio do Pós-Fácil. Nós vamos falar sobre amizades e inimizades na literatura, e a gente acha que vai ser bem divertido. Vamos citar alguns personagens que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar de Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Clarice e Lígia. Lígia, aham. E... até a Ana Maria Machado pode estar também. Olha, ó, pode estar também, que a gente não começou ainda, né? Mas vamos trazer várias fofocas edificantes para esse próximo episódio. Esperamos que vocês gostem. Sim, e a gente vai contar também o que a gente... como que é o nosso processo de fofoca, que a gente tem umas coisas bem engraçadas. Isso é importante, porque o episódio sobre a Lines, a gente falou da nossa relação com a escrita, e nesse próximo a gente vai falar da nossa relação com a fofoca, que não é a fofoca tradicional. A gente tem todo um processo. Então a gente vai trazer isso para esse episódio, sem dúvida. Bom, então, né, a gente falou nesses 2 episódios sobre várias biografias que a gente gostou, né? E até que as que a gente não gostou, ou não conseguimos terminar de ler, né? Mas enfim, né? Acontece, é isso aí. E é isso. Se vocês tiverem outras sugestões de biografias que vocês acham que a gente deveria ler, ou que outras pessoas poderiam ler, manda pra gente, que a gente também pode compartilhar. E aí vocês encontram a gente no Twitter, na @Stephanie_Ceola, com 2 L's, dessa vez eu falei certo, o @ da Stephanie, e @Caroline Passos. Também vocês podem mandar nossos feedbacks, pode mandar por áudio pra gente ali, ou no Instagram, ou como puder. Agora até no Twitter dá pra mandar áudio, então se vocês quiserem mandar áudio, que a gente coloca no nosso feedback 360, que a gente está encerrando, né, todos os episódios com esse feedback 360, que tem sido um momento muito legal da gente ouvir o que vocês acham, o que vocês estão fazendo. Então é isso. Até o próximo episódio. Falou, poçaceiros e poçaceiras. Até mais. Eu sempre vou achar engraçado. Eu ria bastante de você falando do Zeca, assim, da biografia que ele fez da Elsa, que você não gostou muito, assim, que foi meio decepcionante. Mas eu achei muito legal o jeito que vocês falam sobre, sabe? Uma coisa assim, uma conversa mesmo, assim, meio que até informal. Então você acaba entrando no assunto e às vezes, assim, você se pega falando junto como se estivesse participando da conversa. E várias vezes eu responder a vocês, como se vocês estivessem me escutando, mas não estavam, né? Mas enfim. E eu tive exatamente a mesma sensação que você teve com o Meu Pé de Laranja Lima e o Menino do Dedo Verde, sabe? Primeiro que eu também achava que ele era brasileiro, esse livro. E segundo que eu fiz a mesma relação. Eu tava ouvindo o EP das Alices e fiquei impressionada como eu me identifiquei muito, tanto na forma de escrita de uma delas, como nos pontos que vocês trouxeram de insegurança, de compartilhar. Eu que escrevo tanto e tanto sobre mim como forma de organizar meus pensamentos, e assim, até num processo terapêutico, fiquei pensando em todas essas inseguranças de qualidade, exposição dos textos. Desculpa a todas as Alines que foram ofendidas neste áudio, sendo chamadas de